vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. O texto aqui que está no nosso slide, está na ARC, Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio ou uma vergonha. O Arthur aqui no início, ele falou que ele veio para a vigília, Arthur? E na vigília ele sentiu o desejo, a necessidade de fazer uma autoanálise, olhar para dentro de si mesmo e observar o tanto que ele precisava mudar para Deus, mudar com Deus, mudar em Deus. E hoje eu quero profetizar uma coisa na tua vida desde já. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de renovação. Hoje é noite de reestruturar os nossos muros e reconstruir as nossas portas. Deus hoje mandou eu trazer uma mensagem com o título: reparando as portas das nossas vidas. Deus marcou o dia de hoje. Não é que no outro dia não foi bênção, não é isso. Mas é porque você chega em um momento que você fala: Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, não suporto mais. E Deus também chega um momento e fala: se tu não suporta, imagina Ele. Então Deus hoje quer restaurar as nossas portas. Eu quero, em nome de Jesus, hoje tomar a ceia do Senhor de maneira diferente. Não vai mudar o pão. Foi a mesma pessoa provavelmente que fez o pão que foi da outra vez, né? Foi. É suco de uva, não vai ser Coca-Cola, é suco de uva, mas aqui dentro vai mudar. Eu vou hoje participar do pão e do vinho com as minhas portas restauradas. Você crê? Amém. Então vamos compreender o que Deus está falando nesta palavra. Para começar, em Jerusalém, quando o templo foi construído, ele tinha 12 portas no total. Os muros de Jerusalém eram altos, largos, e tinham 12 portas por onde aconteciam entradas e saídas de pessoas e coisas. Quando Nabucodonosor veio e destruiu tudo para expatriar, para levar para fora, obrigado, irmão, Deus abençoe, para levar para fora, para levar para a sua terra o povo, ele manda destruir a cidade de Jerusalém. Ele manda destruir os muros, manda destruir as portas, e como nós observamos aqui no livro de Neemias, estava tudo queimado, estava tudo cheio de entulhos. E é muito interessante que cada porta tinha uma função na cidade. Cada porta tinha uma característica e uma determinada função. É interessante quando você começa a ler o capítulo 2, que ele fala que voltou para a terra dele, orou, falou com o rei Artaxerxes, e o Artaxerxes falou: você nunca me serviu vinho, que ele era mordomo-mor, mordomo principal. E o rei fala: você nunca esteve com um semblante tão triste, e dessa vez você veio me servir o vinho e você está com um semblante descaído. O que está acontecendo? Você está doente? Aí ele fala: não, então é doença de alma, você está passando por alguma situação dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida: Deus tem reparado no teu semblante. Deus tem percebido que o teu semblante anda caído. Na hora que você vem oferecer um vinho para Ele, na hora que você vem para os momentos de festa com o Senhor Jeová, e Ele hoje está dizendo para você: eu tenho visto a tua causa, a tua situação, porque o teu semblante está caído. E quando ele pergunta isso para Neemias, Neemias fala: Senhor, rei, como eu posso estar feliz se a minha cidade, onde estão enterrados meus pais, está destruído, muro caído, portas queimadas? E o rei pergunta para ele: o que você quer? Eu quero voltar, eu quero reconstruir a minha cidade. E o rei permite. Ele volta para reconstruir os muros de Jerusalém e as portas de Jerusalém, as 12 portas de Jerusalém. E é interessante que quando você passa
passa a ler todo o capítulo 2 aqui, você percebe que ele saiu à noite para ver como estava a situação. E o texto é interessante, fala assim: não chamei ninguém para ir comigo. Saí eu de madrugada para dar uma volta na cidade. E fala que ele começou exatamente por um vale, por uma fonte. E a fonte ali era chamada Fonte do Crocodilo, ou também traduzida como Fonte do Leviatã. E na Bíblia, quando lemos sobre Leviatã, é uma referência direta a Satanás. Às vezes o inimigo tem tentado destruir as nossas proteções, quebrar as nossas portas, quebrar os ferrolhos. E ele começou percebendo que aquilo não foi Deus quem fez. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, meu querido. Deus está falando com você desde o início do culto. Mas você precisa entender algo quando você olha para a tua história. Deus não criou a dor. Deus não foi o motivador do teu sofrimento. Mas Deus também não desperdiça a dor. Ele não desperdiça o teu sofrimento. Ele pode transformar o teu deserto em jardim florido, onde tem mananciais de água. E Ele hoje vai restaurar tudo e vai começar a mudança de dentro para fora. Portas normalmente fala sobre vontade, decisão. Por quê? Porque eu só abro a porta, eu só tranco uma porta se eu decido, se eu tenho vontade de abri-la ou fechá-la. É exatamente diante das portas da vida, das oportunidades, que eu faço algo ou perco a grande oportunidade que se me abre. E você concorda comigo que toda reconstrução ou toda construção precisa de uma tomada de decisão? Precisamos ser determinados. É interessante que quando eu atendo pessoas, uma das coisas que eu pergunto depois que eu ouço, principalmente a primeira vez que eu ouço a pessoa, no primeiro atendimento, a primeira vez que eu atendo, quando ela termina de falar, principalmente quando atendo casais, a primeira coisa que eu pergunto é: vocês realmente querem mudança? Vocês querem batalhar e trabalhar por esse casamento, pela vida de vocês? Quando atendo individualmente também eu pergunto: você realmente quer mudar? Você quer realmente passar por processos benéficos de transformação? Se a pessoa chega ali na hora e fala: não quero, não tem nem por que continuar no tratamento. Pois hoje Deus está fazendo uma pergunta para você: quer a terapia do céu? Você quer reconstruir os muros da tua cidade, da tua vida, reerguer as portas, colocar novamente as lâminas de madeira e quer colocar ferrolho novamente e ter decisões e vontades? Sabe por que precisa de muita vontade e decisão? Porque quando Neemias falou: eu vou reconstruir os muros, apareceram os 3 camaradinhas lá, chamados Sambalate, Tobias e Gesem, que já falaram: não, vocês são tão fraquinhos, como é que vocês vão conseguir mudar? Você já tentou? Lembra que ano passado você tentou mudar? Lembra que você fez uma promessa de final de ano e não deu nada certo? Olha você aí, ó. Lembra que semana passada você disse: agora chega, Senhor, é uma nova posição que eu tomo, e nada deu certo? Sempre aparecem os Sambalates, os Gesem, os Tobias da vida. Mas nós vamos fazer como Neemias. Neemias disse: não temos parte com vocês, nós temos parte com o Eterno, com o Soberano. Ele mandou-nos ir à construção. É Deus que manda você reconstruir os muros. Não existe edificação sem porta. Não existe. Até cadeia tem que ter a porta. Todas as edificações precisam de porta. Até poço precisa ter um lugar de saída. É por cima, mas há um lugar de saída. Porque talvez você esteja dizendo aí: mas você não sabe, Júnior, o poço em que eu estou metido. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: Deus pode até permitir você cair num poço ou jogar em você em um. Pode até ser que quando você olhe para os lados esteja totalmente cercado, mas Deus nunca vai permitir
colocarem a tampa, a saída está sempre por cima. Jeremias foi jogado num poço, mas um dia homens usados por Deus lançaram corda e puxaram ele de lá. Chegou o momento em que Deus lança a corda na tua vida. Aleluia. Qual é a função das portas? Qual é a função dos portões? Eu pensei em duas funções, pelo menos, dos portões. Primeira função é barrar a entrada do inimigo. Quem mora em São Paulo, então capital, tem ferrolho para todo lado. Eu falei isso porque eu sou do interior, lá não tem tanto ferrolho. Lá onde a gente mora, não que não seja tão perigoso, mas lá é menos agitado. Mas a gente, quando coloca a porta, um dos nossos pensamentos é barrar o inimigo. Ele não vai entrar aqui à vontade, não. Outra função de uma porta é abrir para a entrada de pessoas, de bênçãos. Sabe o que significa nossas portas queimadas? São áreas de nossa vida que não temos mais controle daquilo que sai ou entra. Aí guardamos um monte de coisa ruim, fechamos a porta. Não, nesse quarto eu não mexo mais. Aí quando alguém vai tocar no assunto novamente, não gosto de tocar no assunto, e nunca elabora aquilo. Aí fica com uma casa grande, uma vida cumprida, cheia de experiências na presença de Deus, mas cheio de quartos escuros, cheio de muquifo dentro do quarto, cheio de teia de aranha, de monturos dentro do quarto. E hoje Deus está dizendo: vou eu andar por dentro da tua casa, vou eu andar pela tua vida, e quero abrir porta por porta e reestruturar cada cômodo da tua vida. Deus tem o poder de entrar de cômodo a cômodo. Se psicólogo se mete a besta a fazer isso, porque Deus, que é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, psicólogo dos psicólogos, não pode fazer isso em você. Vamos então reparar as portas da nossa vida. Se eu disse que tem 12 portas, eu marquei aqui algumas. Vamos ver algumas portas. Está no próprio texto, agora está no capítulo 3 de Neemias. Eu não vou ler o capítulo e vou só dando os versículos para você depois fazer um estudo mais apurado na tua casa. Mas preste bem atenção. Algumas portas que Deus quer que restauremos nas nossas vidas. A primeira porta se chama, está lá no versículo 1, capítulo 3, versículo 1, a porta das ovelhas, ou algumas versões trazem como a porta do gado. A primeira porta que Deus quer nos restaurar é essa porta do gado, porta das ovelhas. Era uma porta lá nos muros de Jerusalém, por onde se passavam as ovelhas, por onde era passado o gado, que eram destinados ao sacrifício da Páscoa. Não podia ser por outra porta, tinha que ser por aquela porta chamada porta das ovelhas, a porta do gado. Era uma porta que tinha os tamanhos exatos para passar o gado, para passar as ovelhas. E era interessante que essa porta estava queimada, derrubada, e havia um monturo que não deixava nada mais entrar e nada mais sair. Quando eu penso em cordeiro, em ovelha, a primeira coisa que me vem à mente é quando o Senhor Jesus foi ser batizado no Rio Jordão, e João Batista, de dentro da água, enquanto ele via Jesus se aproximando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Júnior, minha vida está assim, está uma situação, eu não estou entendendo mais nada, eu estou tão frustrado, tão traumatizado, tão angustiado. Jesus quer hoje restaurar a porta das ovelhas, a porta do Cordeiro. Ele quer que você reconheça e tenha novamente a alegria da salvação. Você tem dito que não há mais motivos de glorificar, de exaltar, de estar alegre na presença de Deus, pois eu te digo que maior alegria temos nós, porque fomos salvos lá no Calvário. Seja sincero, poucas pessoas morreriam por mim, por você, vai. A mãe, talvez. Agora imagina Jesus Cristo. Aí você fala: claro que ele morreria por mim, Júlio. Olha como eu estou bonitinho hoje na igreja, de gravata, terno, estou perfumado, tá? Como é
começa a lembrar de você como você era no mundo. Aquela época lá que você não estava nem aí para Deus. Ah, mas é que Deus, rapaz, estou me divertindo, é meu momento. Ninguém manda em mim, não. Jesus morreu por você. E às vezes você chega na presença de Deus e se pergunta: Senhor, por que eu estou aqui? Que alegria eu tenho estar aqui na tua casa. E Jesus hoje falando: tenha alegria, porque eu morri por você. Restaura esta porta do reencontro com o Salvador Jesus Cristo. Seja ovelha do pasto dele. Entre pela porta que é o Senhor Jesus. Peça a Deus a alegria da salvação novamente. Pode até ser que você acordou com as mesmas dívidas, até com os mesmos problemas, mas a salvação não foi revogada da tua vida. Se a trombeta soar agora lá no céu, como diz lá em 1 Tessalonicenses, se soar agora, você vai se encontrar com o Senhor nos ares e nós vamos estar juntos. Quer maior alegria do que essa? Quer melhor bênção do que essa? Restaure a comunhão com Jesus. Escute a voz dele. Na hora que a situação tentar novamente te entristecer, e na hora que você pensar assim, não tenho motivos, o teu motivo é a tua salvação. Restaure essa porta. Mas tem uma segunda porta. E o legal é que ele não trabalhava sozinho, eram as famílias que iam ajudando ele. A família tal trabalhava em tal porta, a família tal trabalhava em tal pedaço do muro. É uma comunidade trabalhando. Nós precisamos da comunidade. Aí eles chegaram numa segunda porta que está lá no versículo 3, que diz que é a porta do peixe. É engraçado, se você colocar nome nas portas da tua casa, essa é a janela do horizonte, essa é a porta da carne, essa aqui é a janela dos figos. Aí eles colocavam um nome, porque cada porta tinha um significado. Tinha uma porta chamada porta do peixe, lá no versículo 3. Sabe para que era usada aquela porta? Era a porta onde os vendedores se encontravam para vender peixe. Eles pescavam e iam até aquele lugar e falavam: aqui é o lugar onde vocês vão comprar peixe conosco. E toda vez que nós pensamos em comprar e vender peixe, pensamos no trabalho na seara do Senhor, pregando o Evangelho. É naquele momento que o Senhor chama, por exemplo, Pedro e fala: vinde após mim, que vos farei pescadores de homens. Deus quer restaurar a porta dos peixes na nossa vida. Jesus disse assim: ide. Algumas versões corretamente trazem indo por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ai, mas não dá mais para falar para minha família, está difícil falar com eles, parece que não escutam. Parece que entra aqui e sai aqui. E o inimigo colocando na sua cabeça assim: desiste, não vai dar. Eles já falaram que não quer. Mostraram que não quer compromisso nenhum. Talvez você desistiu do teu filho, da tua filha, do teu irmão, do teu parente, do teu amigo. E hoje Deus está dizendo para você assim: eu quero restaurar a porta do peixe. Joga a rede, não desista daquelas vidas. Tem gente que parou de pregar por causa de vergonha. Tem gente que parou de pregar por causa do desânimo. Está frustrado, está chateado com alguma coisa, está sem esperanças para pregar. Restaure hoje, em nome de Jesus, a porta do peixe. Vamos tomar atitudes evangelísticas. As suas atitudes têm sido para ganhar ou para afastar? Pense nisso. Na sua família, entre os teus amigos, no teu trabalho, na tua empresa, na faculdade, no colégio, as tuas atitudes têm sido para ajudar ou para dividir? Na igreja também. Deus hoje está restaurando esta porta, está entrando nesse quarto da tua vida e dizendo: eu quero tirar esse monturo, esta bagunça, eu quero um cômodo arrumado.
Tem uma terceira porta aqui, ó. Está lá no versículo 6. Olha que nome legal. Essa é legal para arrumar, hein? A porta velha. Rapaz, tem até uma porta que chamava Porta Velha lá em Jerusalém. Não era a porta dos velhos, era a porta velha. Sabe o que acontecia nessa porta? Na verdade, era um lugar onde eles deixavam. É como se fosse um cata. Quando eu morava em Jundiaí, tinha um tal de caminhão que passava lá chamado catatreco. Aqui em São Paulo é cata-bagulho, né? Estranho, né? Bagulho. Mas é cata-bagulho aqui em São Paulo. Lá em Jundiaí era cata-treco. Então ele tinha os dias certos que ele vinha, você deixava móvel velho, estante velho, sofá velho, você deixava lá que no dia certo, na hora certa, eles passavam a pegar os bagulhos, as coisas velhas. Essa porta velha era para colocar as coisas velhas para serem retiradas, para serem queimadas num campo que tinha lá perto, que era um lugar dos lixos que eles colocavam e queimavam por lá. Só que eles não estavam mais com aquela porta restaurada, aquela porta estava queimada. Sabe o que isso significa? Significa que um passado que deixa marcas no meu caráter e que eu não consigo conversar sobre ele e pedir ajuda, aquela minha porta não está restaurada. Às vezes eu deixo memórias ruins, feridas que continuam machucando, coisas que eu fico guardando ali que me deixa magoado, angustiado, e eu não trabalho, eu não coloco isso para fora. Deixo coisa velha, palavra velha que alguém me diz: mas você não sabe o que fulano me falou, Júnior. É por isso que você está me trazendo essa palavra hoje. E olha, eu quero te falar uma palavra muito importante de um camarada chamado Jean-Paul Sartre. Foi filósofo. Ele disse assim: importante não é o que fizeram com você, importante é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Em nome de Jesus, restaure essa porta e coloca todas essas coisas ruins para fora. Manda perdão para essa pessoa. Tem gente que fala assim: dor de barriga não dá uma vez só. Vai me conhecer na hora que mais precisar. Você sabia que guardar vingança, guardar ódio, é como você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. É como você pegar o veneno e falar: tomara que José morra. Mas você que tomou. Vingança, ódio é veneno. E quem está com o ódio, com a vingança e o coração, sou eu, é você. E você está esperando quem morrer. Aí você não sabe que você está definhando espiritualmente, não está mais conseguindo sentir alegria na salvação. Cuidado com padrões de pensamentos e hábitos antigos. Encare esta porta velha da tua vida. Deixa as coisas do passado saírem por ela e não deixa nunca mais entrar. Alguns domingos atrás eu estava pregando lá na série, eu estava falando sobre cavar poços. E às vezes a gente tem a mania que Isaac tentou fazer na vida dele, ficar cavando poços antigos. E toda vez que ele cavava um poço antigo, vinha encrenca. E às vezes é a mesma coisa, a gente fica cavando coisa antiga. Você já viu o que acontece em alguns casais? Estou falando no seu casamento, estou falando em alguns casais. Você vai atender alguns casais, aí você fala assim: então vamos resolver daqui em diante. Mas ele falou há um ano atrás, mas ela... Mas para de cavar coisa antiga. Você reparou que as principais encrencas, os principais motivos de briga é de coisas que já aconteceu, que a gente fica cavando novamente, fica cavando coisas do passado. Manda isso embora em nome de Jesus e fecha a porta velha. Passou, perdoa. Passou, perdoa aquela pessoa. Hoje é dia de conserto, hoje é dia de perdão. Deixa eu te dar uma dica. Toda vez que você ouvir Deus falando, e Deus já falou com você, Ele falou, Ele está me dizendo que Ele já disse com você esses dias: perdoe. Você ainda acredita em revelação? Fica sossegado que Deus vai apontar você, vai fazer apontar você. Você acredita em revelação? Amém. E você lembra que Deus, quando falou de perdão esses dias atrás, você falou: é verdade, eu tenho que ir lá para aquela pessoa e pedir perdão. Lembra que você pensou isso? Você foi? Sabe por quê que você fala? Deixa para domingo que vem, deixa para semana que vem.
Deixa eu me preparar melhor. Você foi? Quando Deus te falar, vá lá e peça perdão, você vai fazer assim, ó. Hoje, quando você receber a bênção apostólica depois da ceia, ou se você quiser fazer melhor ainda, quando a gente estiver aqui cantando, já para servir a ceia, você vai sair do teu lugar e vai lá pedir perdão. Júlio, quando é que vai começar a minha vitória? É dali, daquele momento em diante. Eu estou dizendo isso porque Deus me manda dizer na colheita. Ele quer restaurar, e você quer? Tem uma quarta porta que está lá no versículo 13, que diz que se chama a porta do vale. Talvez vocês tenham pensado, parece que as portas só estão piorando. Começou até com porta da ovelha, aí veio depois aí uma porta bonitinha, de repente você já começa com um negócio aí de velha, a porta do vale. Vai fazer o que? Os cômodos das nossas vidas às vezes tem umas portas estranhas. E normalmente as portas mais estranhas ficam lá por último, nos últimos recantos da nossa casa. Tem uma porta lá no versículo 13 que ele chama de porta do vale. O que é vale? Vale é uma depressão entre duas montanhas. Tem uma montanha aqui, tem outra montanha acolá. Entre uma montanha e outra tem um vale. Os nordestinos, se fosse escrever, Deus revelando para os nordestinos escrever a Bíblia, é uma ribanceira. Mas aqui a Bíblia, como foi escrito por eles, os orientais, é um vale. E a Bíblia fala de vales, né? Vale de ossos secos, são muitos vales. E tem uma porta lá chamada Porta do Vale, que era uma porta que dava de cara com um vale. Esse vale era onde era jogado os lixos, as coisas velhas. E essa porta também estava destruída e precisava ser restaurada. Vale, pentecostal é uma bênção, né? Nós pentecostais, a gente tem um linguajar que a gente chama de evangeliquez. É um linguajar que só os evangélicos conhecem, principalmente os pentecostais. Já viu o pentecostal conversando? Chega na empresa, os dois pentecostal, aí o camarada que não é cristão ou é tradicional, ele vê o cristão falando: ô irmão, e aí como é que você está? O vendaval está vindo, irmão, mas o Senhor Jeová está na direção do barco. Aí o outro fala assim: mas o que você tem feito? Eu tenho soltado o cabo da nau, Deus está no controle. O que esse camarada está conversando? É verdade. É um evangeliquez que nós entendemos. Você já viu quando você chega para o outro e fala: ei irmão, como é que está a tua vida? Eu estou passando pelo vale. O crente já sabe o que é passando pelo vale. Ele está numa depressão entre duas montanhas. Ele está numa situação de vale. Só que você já percebeu uma coisa? Lá em Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, o versículo 1, há uma homenagem feita à noiva ali, que é muito linda. A noiva e o noivo. Que é falando dela assim: lírio dos vales e rosa de Sarão. Já viu essa parte? Está lá no 2:1 de Cântico dos Cânticos. Shir Hashirim, no hebraico. Olha que lindo. Lírio das montanhas, não, lírio dos vales. Sabia que o lírio, tem um lírio lá em Israel que só nasce em vale? Você tenta plantar ele em montanha, ele não nasce. Esse lírio só nasce no vale, nos brejos da vida. A rosa de Saron, Saron não era uma capital bem estruturada, Saron era um deserto sem água. Existia uma rosa que só nascia no deserto de Saron. Tem um momento que Deus quer te dar uma maturidade, uma experiência, que é só no momento dos vales, no momento do teu deserto. E você às vezes fica perguntando: por quê? Para quê? E Deus está dizendo assim: você é meu lírio, você é a minha rosa de Saron. Eu tenho feito você florescer por dentro, está de dentro para fora. A grande alegria é que o fim de uma montanha é um vale, mas o fim de um vale é outra montanha. É por isso que o salmista, lá no capítulo 23, no número 23 do Salmo, e o versículo 4, ele diz assim: ainda que eu andasse
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus é maior do que o teu vale. É saber passar pela prova glorificando a Deus. É saber passar pela prova dando louvores e agradecimentos a Deus. É sair da prova também guardando a fé. Como tem terminado suas orações na hora da dificuldade, hein? Você quer descobrir como você está passando pelo vale? É só você ver como termina a sua oração. Se sua oração termina, amém, Senhor, isso é o que eu tenho a lhe dizer, te honrar e te glorificar. Agora tem oração que termina assim: ai, Senhor, me desculpa por tudo isso que eu falei. Ai, Jesus, me desculpa por tanta palavra ruim que eu falei. Ai, Senhor, porque eu não estava mais aguentando. Como tem terminado suas orações? Como está teu semblante diante das pessoas? Porque você está passando pelo vale. Às vezes a gente passa pelo vale e quer puxar todo mundo para o vale, para o mesmo vale que a gente. Aí a gente quer misturar todo mundo no nosso humor, mau humor, na nossa chateação, e acabamos chateando todo mundo. Até o papagaio para de falar em casa. Pode ver. Verdade, até o cachorro não abanda mais o rabo. É verdade. Se você está numa situação ruim, tem gente que fala que até a samambaia morre. Mata até a samambaia lá na tua casa. Por quê? Porque é difícil ficar perto de gente assim. Como você tem passado pelo vale. Se a luta te abalou, em nome de Jesus, restaure esta porta agora. Jesus não te chamou para morrer no vale, mas para passar pelo vale. O fim do vale chega e é outra montanha. Tire coisas maravilhosas do vale que você está passando. Tem uma quinta porta aí que se chama, olha aqui, gente, está piorando o negócio. Está lá no versículo 14. Olha o nome da porta, que nome bonito. A porta do monturo. Eita. Também chamada, para ficar mais fácil, a porta do lixo. A porta do monturo ou a porta do lixo. Essa aqui era a porta usada para a limpeza, eram os lixos. A outra era para objetos grandes, essa para os lixos pequenos. Era por onde o lixo da cidade era jogado fora. Era por onde as pequenas, as picuinhas, as pequenas encrencas. Ah, mas foi só uma palavra, mas aquela palavra às vezes você deixou abalar a tua vida inteira. Muitas pessoas se abalam, querem acabar com a própria fé por causa de uma palavra. Eu conheci um obreiro na nossa igreja há anos atrás, que ele quase perdeu o ministério dele por causa de um cargo, porque ele não foi escolhido para um determinado cargo. Aí junta latinha velha, papel velho e nem coloca separadinho para reciclar, pelo menos coloca tudo no mesmo saco. E o pior, ao invés de jogar fora, lançar nessa porta do monturo, fica guardando no coração. Aí não quer dar perdão, fica guardando traumas, memórias ruins, amarguras, maus costumes. Tem gente que guarda vícios até hoje. E o pior é que fala assim: um dia eu vou amanhecer sem vontade. Aí você fala: o Jânio está falando de bebida, ainda bem que eu não bebo. Não, são vários vícios, gente. Vocês sabiam que no DSM-5, DSM é um livro de diagnósticos da psiquiatria e da psicologia. Para a gente dar um diagnóstico, a gente não pode criar um diagnóstico. Você está com um problema, mas não pode criar. A gente tem que elencar as características dos sintomas, e se chegar a uma quantidade de sintoma, aí a gente pode dar um diagnóstico. Eu não gosto muito de diagnóstico, porque eu trabalho mais na área da psicanálise. Psicanalista não gosta muito de diagnóstico, mas tem que dar um diagnóstico. Você sabia que o DSM-5, que saiu agora no ano de 2015, já sai como patologia, como doença, o vício cibernético, o vício na internet? É como doença agora. É vício. Não consegue mais cantar. Antigamente em casa cantava, adorava, orava. Agora é só no zap, para lá e para cá. Zap é só para lá e para cá.
E é assim, você encontra a outra pessoa e fala: paz, irmão, tudo bem? Tudo. E você, tudo bem? E aí, irmão? Daqui a pouco tá lá. Aí você ouve só os grilos. E os dois conversando. As duas, ninguém mais se fala. Mas eu não consigo largar no WhatsApp. E Jesus hoje está falando: eu sou o libertador da tua vida. Essa vida é virtual. Eu tenho uma vida real para você. O Evangelho é real. Ele ultrapassa as fronteiras da internet, do WhatsApp. Deus quer restaurar a porta do mundo na tua vida. Você lançar essas coisas toda fora. Só dá para ter muro se tiver porta restaurada. Vamos para o 6º portão. Olha que legal, agora vai começar a melhorar. Fica sossegado, irmão, começou a melhorar. Tem uma porta lá, que está no versículo 15, chamado a porta da fonte. Olha como já melhorou. Agora melhorou. Lá no versículo 15 fala a porta da fonte. E quando a gente pensa em fonte, mananciais de água, uma das coisas que já vem na memória é a presença do Espírito Santo de Deus. É restaurar a porta purificadora do Espírito Santo na minha vida. Você já reparou que nós chamamos muitas vezes Ele de Espírito Santo, mas nos esquecemos do adjetivo? Quem é que habita em você? O Espírito. E Ele é o quê? Santo. Se Ele é santo, qual é a obra dele na tua vida? Santificar você. Irmão, eu sou pentecostal. Sou. Até brinco, eu falo de babar e rolar no chão. Não ligo, eu falo em língua mesmo. Creio em profecia. Sou assim mesmo. E sou teólogo. E estou agora me formando em psicologia. Mas creio no poder de Deus. Eu creio. Creio bastante. E Deus me usa do jeito que Ele quiser. Só não sem ordem e indecentemente. Isso Ele não vai me usar, porque Ele é educado. Mas olha que coisa maravilhosa e interessante. O Espírito Santo de Deus, Ele trabalha na minha vida de dentro para fora, purificando e regenerando a minha vida. Eu quero sentir poder, eu quero sentir alegria, mas muito mais, eu quero ser transformado. Eu quero, quando eu dei um pulo de 2 metros de altura, que eu mostrando eu sou pentecostal, eu também, quando sair lá fora é estranho, né? Eu quero, quando chegar lá na faculdade, chegar nos locais, eu quero mostrar a minha vida. Eu pulo, eu faço salto à distância quando eu vejo o pecado também. Porque não adianta eu pular aqui, mas eu pular para o pecado lá fora. Faz quanto tempo que você não ouve a voz do Espírito Santo de Deus falando: melhora nisso, melhora nisso? Tem gente que tem trocado as fontes, a fonte da vida. Tem gente que tem buscado alegria e vida em outras coisas, sabia? Por isso que essa porta está quebrada, está queimada. Gente, vou falar uma coisa para vocês me ajudarem. Você sabia que muitos jovens hoje da igreja têm curtido balada? Pode ser que não aconteça isso no Ibiri, numa daqui. Mas tem jovens que curtem balada. Tem jovens que acabam o culto e já caem para balada. Vai lá se embriagar. E lá em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo fala assim: não vos embriagueis com vinho, ou com bebida, ou com qualquer alucinógeno que seja, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí tem casamentos errados, amizades erradas, um futuro errado, porque não se enche do Espírito Santo. O Senhor Deus hoje quer restaurar as portas da fonte na nossa vida. Eu quero ir para o 7º para dar tempo. Tem uma porta chamada porta do cárcere ou porta da guarda. Está lá no versículo 25. Era o lugar onde os soldados ficavam lá guardando prisioneiros. É muito interessante que tem gente que está presa em várias situações da vida. Tem a prisão do medo, tem que estar presa em medo. Tem gente que está presa numa depressão, falta de perdão, amargura, vícios. Tem gente que está preso. Sabe o que é um vício? É tudo que tem poder e fascínio, domina a gente.
Aquilo que você não consegue mais dizer, eu sou livre para. Freud diria, são os fetiches da vida, os feitiços, aquilo que te enfeitiça. Chega de escravidão no nome de Jesus. Chega de vida de presidiário. Jesus quebra o teu jugo. Jesus quebra as correntes. Era o lugar onde os guardas ficavam vigiando a torre também, viu? Vigia, viu? Vigia. Ore. Restaure a porta da guarda. Eu vou para a 8ª porta, que é a porta das águas. A porta das águas está lá no versículo 26. Lá era da fonte, lá atrás. Agora tem a porta das águas. Quando eu penso as águas, já vem à memória a palavra de Deus. Você sabia que quando Esdras, ele foi depois de Neemias lá, aliás, Esdras veio primeiro, depois foi Neemias. Quando ele foi antes de Neemias, ele pegou a palavra de Deus e foi ler. E ele leu exatamente nesta porta das águas. Foi ali, parado diante da porta das águas, que ele leu a Bíblia Sagrada para o povo. Sabe o que é restaurar a porta das águas nas nossas vidas? É restaurar o avivamento nas nossas vidas. Só há um meio de gerar avivamento em nós, é pela palavra de Deus. Só há um meio de restaurar as nossas vidas com Deus, é por meio da palavra. Avivamento, na verdade, é a geração de vida diante de uma situação de morte. Sabe por que às vezes você só olha para o lado negativo, para a situação negativa? Porque você não deixa a palavra de Deus vivificar você. Deus está falando com você hoje. E sabe o que Ele pede de você? Restaura essa porta. E quarta-feira já vai ser diferente. Domingo que vem já vai ser diferente. Os ensaios vão ser diferentes. Os momentos em que você estará fazendo algumas coisas no meu reino, na minha casa, já estarão diferentes. Porque a tua regeneração é de dentro para fora. Nós somos o povo da Bíblia, o povo da palavra de Deus. Vou fazer uma pergunta, responda no seu dia a dia. Como está o teu amor à leitura da palavra de Deus? Tá boa, Júnior, Cid Moreira lê para mim todo dia. Eu ponho lá o CD e o Cid vai lendo. No princípio, aí começa, ela criou Deus, os céus e a terra. E você está lá no trânsito, e a terra era sem forma e vazia, e você brigando com os outros no trânsito. É assim que você lê a Bíblia. Começa a ler a palavra de Deus, você lá no teu quarto. 9ª porta, versículo 28, que diz assim: a porta dos cavalos. Está lá no versículo 28. Quando a gente pensa em cavalo, e olhando para o costume hebreu, o cavalo era os animais que mais levavam cargas, com dois. Primeiro eram os bois, depois vinham os burros e vinham os cavalos. A porta dos cavalos era onde os cavalos eram colocados, que era colocado ali cargas sobre eles para eles levarem. Deus hoje quer restaurar você daquilo que te sufoca, aquilo que tem carregado a tua vida. Às vezes você está se sentindo falta de tempo. O que mais se reclama hoje quando vai se atender em consultório de psicologia: eu não consigo mais, estou entrando em parafuso, não tenho mais tempo para nada. Devia ter 30 horas no dia e não mais 24 horas, pois eu te garanto que se tivesse 30 horas você ocuparia as outras também. Já foi provado, não existe falta de tempo, existe falta de administração do tempo. Papai, se o próprio Deus teve um dia inteiro para falar: vou descansar de toda a minha Deus. Quando eu penso em Deus descansando da obra, eu lembro quando Jim Carrey fez aquele filme O Todo-Poderoso, que no filme ele tentou ali fazer que ele tomou o lugar de Deus, e na hora de responder 7 bilhões de oração, ele colocou sim para todo mundo. Pegou yes, ele respondeu, porque eu não vou responder tanta oração assim. Deus, para pensar, neste momento, Ele está atendendo 7 bilhões de pessoas, e Ele tem tempo para tirar um momento com você. E você tem dito que a sua porta dos cavalos, nossa, eu não estou sobrecarregado. Deus hoje está dizendo assim: começa a administrar o teu tempo, porque eu sou o Senhor do tempo. 10ª porta e antepenúltima, a porta oriental, que está lá no versículo 29.
Toda vez que a Bíblia fala de vem lá do Oriente, ela traduz às vezes também por vem lá do Norte, ou vem lá de cima. Você sabia que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou pela porta oriental, pela porta do norte? Sabe o que isso significa? Aguardar a vinda de Jesus Cristo. Hoje se fala muito em paz aqui na terra, em viver bem, em ter dinheiro, em ter saúde, mas fala-se pouco sobre Jesus voltará. Você sabia que esse pode ser o nosso último culto? Jesus pode a qualquer momento raiar lá nos céus e nos convocar para a presença dele. Pode arrebatar a igreja no momento em que ele quiser. E ele não precisa pedir permissão para ninguém não, nem para a história. Tem gente que fala assim, mas tem que ir o mundo inteiro, mas Jesus volta a hora que ele quer. Se ele olhar no relógio dele agora e falar, vou arrebatar minha igreja, vou só esperar o arcanjo Miguel preparar a trombeta, ele toca e a gente sobe e termina essa mensagem lá nos ares. Teve um pastor de uma determinada igreja que ele falou assim, quero ver se o meu povo está preparado para a volta de Jesus. Ele fez uma coisa, eu não faria na minha igreja, mas ele fez na dele. Não vamos aprender, não vamos fazer da experiência dos outros doutrina nossa. Foi ele que fez para a igreja dele na época dele. Ele tinha um sótão na igreja que eles guardavam bagunça. E ele era daquelas igrejas que tinha orquestra. E tinha prato, tinha trombone, tinha tudo. E ele falou assim, o negócio é o seguinte, vocês vão ensaiar aquelas músicas bem bem agitada. E eu vou pregar domingo e eu vou falar sobre a volta de Jesus. E quando eu chegar no momento da mensagem que eu falar assim, e a volta de Jesus pode ser agora. Quando eu falar assim, vocês tocam, mas e o pessoal da orquestra ficou feliz, amém, ensaiaram. E a igreja lá, e ouvindo a palavra e tudo assim. Ele, Jesus voltará, Jesus está às portas e lá. Aí chegou no momento que ele falou, e a volta de Jesus pode ser agora. Todo mundo correu. E o pastor ficou ali, e ele viu um camarada lá no fundo, ele falou, um ficou. Ele disse, meu irmão, glória a Deus, que você ficou. Ele falou, pastor, derrubaram minhas amuletas, deve estar lá fora, pega que eu quero ir embora daqui. Capaz só não saiu porque estava aleijado. Irmãos, os sinais da vinda de Jesus está aí. E às vezes a gente preocupado com tanta coisa, e Jesus breve virá. Não é uma fantasia, isso vai acontecer. Jesus virá arrebatar a sua igreja, e eu e você fazemos parte dela. Quero ir para a penúltima porta. A porta tem um nome engraçado, ela está lá no versículo 31, porta de Mifcade, mas também chamada de porta da atribuição, porta da inspeção. Era normalmente um lugar onde se delegava, dava a missão para os soldados, a responsabilidade para os soldados. Era onde a tropa parava lá, recebia as ordens e iam fazer. Você sabe para que você foi chamado. E você fechou a porta da atribuição e falou, eu vou parar. Eu não canto mais, eu não prego mais, eu não ensino mais, eu não vou mais orar. Você sabe da tua chamada, e Deus hoje está dizendo, eu quero restaurar esta porta. E você que esses dias atrás colocou no teu coração que ia falar com um pastor, dizendo que ia entregar a tua função, Deus hoje está dizendo, e eu renovo o que eu tenho na tua vida. Vai entregar em nada, porque Ele está restaurando hoje. Você é um ajudador. Abra a tua porta. Por último, tem uma porta que não está nesse capítulo, que ela foi restaurada depois, que está lá no capítulo 8, versículo 16, e você vai encontrar também essa porta lá no capítulo 12, o versículo 39, que é chamada Porta de Efraim, capítulo 8, 16, Porta de Efraim. O nome Efraim significa fruto dobrado, porção dobrada, ou duplamente frutífero. Efraim era o segundo filho de Jacó, mas quando você percebe Jacó abençoando os filhos, ele dá a bênção dobrada, é para Efraim, não para o primeiro filho dele. Ele dá a bênção em dobro para o segundo filho.
que isso significa? Significa que ele não poderia trocar a cronologia. Ele era o segundo filho, acabou. Tem hora que ele fala: eu já errei, eu já nasci aqui, nasci assim, eu sou assim. Eu não nasci em família A, família B, eu não consegui na minha vida alcançar isso, eu sou o segundo. Eu já errei no passado, fiquei em segundo lugar. Sabe o que Deus me mostra quando Ele abençoa Efraim e dá a bênção da primogenitura para ele também? Que Deus não desiste de mim, de você. Pode ser que a situação deixou você em segundo lugar, pode ser que a situação colocou você lá para trás na fila, mas Deus hoje manda te dizer assim: vem para ser primeiro novamente, porque para Deus não há limites. Deus ultrapassa os limites do tempo. Vamos receber a bênção do primogênito, a bênção de Efraim, e o nosso Efraim é Jesus Cristo. Ele era o primeiro, mas ele disse: eu passo a bênção para você. Eu quero terminar essa mensagem te fazendo uma pergunta: qual é o seu estado atual? Como estão os teus muros? Como estão as tuas portas? Jesus se importa sim com você e veio para restaurar a tua vida. E sabe por que Ele manda primeiro esta palavra para você? Eu me baseei porque eu me lembrei de um pintor chamado Noel Paton, Sir Noel Paton. Foi ele quem pintou o quadro de o Jesus com a coroa de espinhos, chegando à porta lá do Apocalipse 3:20. Lembra? Eis que estou à porta e bato. Foi ele quem pintou esse quadro. O nome dele é Noel Paton, Sir Noel Paton. E é interessante, quando ele pintou o quadro dele, o primeiro a negar o quadro do Paton foi o filho dele. Falou: papai, teu quadro está errado. Por quê, filho? Porque aparece a mão de Jesus, aparece o lado de dentro da casa, é como se você estivesse olhando assim a mão de Jesus chegando, dá para ver o lado de dentro e Jesus de fora. Não tem maçaneta. Como é que Jesus vai entrar, papai? O senhor fez o desenho errado, faltou a maçaneta. E o quadro dele, quando foi para ser publicado, foi para a feira, na época, todo mundo reclamava disso. A explicação de Noel Paton, ele falou: aquela igreja da Bíblia, colocaram Jesus para fora, e ele não invade a casa de ninguém. As portas eram aquelas que colocavam aquela madeira no meio, ou você deixava a pessoa entrar ou não, ela só era aberta ou fechada de dentro para fora. É por isso que Jesus ficava naquela igreja: abre, foi vocês que me colocaram para fora. Eu quero entrar novamente nesse quarto escuro. E hoje Jesus está dizendo assim para você: eu quero entrar nesse quarto do medo, da depressão, no quarto da insônia. Faz quanto tempo que você não dorme bem? Jesus quer entrar nesse quarto, no quarto da angústia, da falta de perdão. E Ele está dizendo assim: eu estou batendo na porta, ouça a minha voz, que eu quero entrar, cear com você e você comigo. Eu quero ter comunhão com você e reconstruir a tua vida. Vamos, em nome de Jesus, deixar Ele restaurar as portas da nossa vida. Amém. Deus abençoe você.